a gente passa pra vocês aí, tá certo? E vamos continuar a falar da captura aqui, Marcelo. Aí, mas enfim, eu tava falando que essa aqui é a garra, certo? Que segura o Super Heavy. Então aqui o Super Heavy ele vai chegar e aí a garra vai vir e vai acoplar aqui segurando ele. É basicamente isso que vai acontecer. Só que qual que é o problema? Esse ponto branco aqui é o centro de gravidade da garra sem o Super Heavy aqui. Você percebe que está bem mais deslocado para a direita aqui e está bem mais tranquilo para esses três pontos de apoio na torre. Só que quando o Super Heavy ele pousa aqui, esse centro de gravidade ele vem bem mais perto do booster e aqui cria três pontos de estresse absurdo. Então é como se o booster apoiasse aqui, né? Então isso fica forçando a garra a querer pender só para um lado. Isso vai cria três pontos aí de estresse. E para solucionar isso, a SpaceX colocou na torre de lançamento várias travas, travas que acoplam nesses três pontos de contato da garra, né, do Mechazilla com a torre em si. E aí ela prende isso e alivia um pouco esse estresse que tem quando o booster tocar o Mechazilla. Então não vai ter tanto esse balanço quando o booster tocar. Vai ser mais estável e não vai ter muito de fato esse estresse. Além disso, tem vários outros suportes que a SpaceX fez, diversas travas, suportes, para que fosse possível fazer um pouso estável. Porque a gente vê vários vídeos de testes que a SpaceX fez, e quando ela fecha a garra ou coloca uma simulação ali, fica várias vezes balançando, não fica tão estável. Então, essas travas e suportes que ela fez é de fato para diminuir ao máximo esse estresse e para parar de balançar, tá certo? Então, tudo pensando num pouso mais estável possível. Deixa eu ver se eu coloquei mais fotos. Não. Mas tá, vamos falar também da superfície de toque do Super Heavy com a garra aqui, né? O Mechazilla. Vocês percebem que tem uma parte prateada aqui. Ah, não dá pra ver meu mouse? Achei que daria pra ver. Mas tá. O Super Heavy é esse círculo prateado que está deslocado para a esquerda e ele está apoiado, certo, no Mechazilla. Ele está apoiado numa espécie de almofada. Então ele vai, aqui está a garra. Ele vai chegar, ele vai passar e essa garra, ó, ela vai encostar. Ela vai dar uma segurada, o booster vai continuar deslizando aqui e vai segurar ele quando atingir os pontos de apoio aqui. E aí com isso ele não tem mais como ir para baixo. E essa almofada aqui, ela amortece, tá? Então não é algo que vai tipo bater e o booster vai começar a balançar. Ela amortece o contato e vai fazer com que ele deslize até atingir os dois pontos de contato aqui, que são esses load points que tem aqui. Deixa eu ver se vai travar. Tá. Que é esse mini ponto aqui. Esse ponto ele tem 17 centímetros de diâmetro e ele tem 30 centímetros de comprimento, basicamente. E voltando aqui para outra tela, o ponto de apoio do booster aqui, ele é cerca de 40 centímetros de espessura, então o booster ele tem uma margem de erro ali de 40 centímetros para acertar. E toda essa estrutura do Mechazilla tem 20 metros, tá? Então é algo extremamente grande, né? 20 metros. E a SpaceX ela já está fazendo braços menores, o que vai exigir com que a equipe comece a fazer pousos mais precisos. Já está extremamente preciso, pousou com meio centímetro de precisão e ela já está produzindo braços menores. E
além disso, além de ter uma almofada que amortece esse toque com o booster e o Mechazilla, tem uma espécie de amortecedor vertical também. Então, quando dá o toque, essa estrutura ela desce cerca de 85 centímetros, tá? Para amortecer essa queda, que como eu disse, é um prédio de 20 andares que está pousando. Então, ele toca e amortece uns 85 centímetros essa queda. E em relação ao toque, é basicamente isso. Ah, tem um outro ponto muito importante também, que eu não vou conseguir mostrar agora, mas no Super Heavy existem várias longarinas espalhadas pelo booster. Então, se fosse só umas longarinas cortadas, ia encostar a garra aqui, ele ia chegar aqui e não ia conseguir deslizar. Então, o que eles fizeram? Fizeram umas longarinas em espécie de formato de rampa, assim, certo? Que a garra ela vem aqui, encosta e consegue deslizar. Inclusive nesse booster, o B12, essas longarinas elas estão pretas para conseguir analisar como foi o contato com a torre. Então, como tá preto, vai marcar no booster de fato aonde tocar. Então, vai tocar e vai deslizar. E como tem essa rampa, vai auxiliar a deslizar para cima aqui, essa garra. Que mais que a gente tem? Algum comentário, Marcelão? Não, só admiração com essa loucura que vai ser. Pois é. Mas é tudo perfeito, tudo parece coisa de ficção científica, filme, mas tem um risco é muito alto, é muito perigoso mesmo, assim, o risco da captura, cara, a gente tá falando aqui que vai ser algo muito legal de ver e interessante, mas é muito perigoso. E se a SpaceX virar pra gente falar no go pra pousar, eu acho que é extremamente assim entendível, compreensível, porque é algo muito perigoso mesmo que tem diversas possibilidades de dar errado e basicamente só uma de dar certo, se a gente for analisar um contexto como um todo. Então, se ela de fato virar pra gente falar, ó, não tá tudo certo pro pouso na torre, é extremamente compreensível, porque tem muita coisa pra SpaceX fazer ainda. E essa é só a segunda vez que eles estão tentando pousar um booster de forma controlada, num ponto mesmo ali, né? Então, tá só no começo. Não é querendo desanimar, né? Mas tem muito risco. Então, vamos começar listando alguns riscos, né? É, mesmo que o Super Heavy ele tenha uma precisão já estabelecida de meio centímetro ali, ele pode errar, né? Ele pode, ao mesmo tempo que ele pode acertar aqui, ele pode vir mais para frente ou bem mais perto da torre ou parar num ponto que não dê certo o contato, então tem que ser algo muito preciso mesmo para dar certo. Além disso, ele pode acertar com precisão muito boa aqui, só que ele pode errar a rotação aqui do booster e aí o ponto de contato, que são aqueles load points, eles perdem a direção aqui, o booster passa reto e colide com o pad, né? Então, porque esses load points, eles estão em dois pontos específicos, então é como se tivesse é, um aqui e outro aqui. Então o booster ele tem que pousar perpendicular com o Mechazilla, certo? Então, vou tentar mostrar aqui. É como se... É como não, né? Mas os load points, eles estão exatamente é, nessas duas regiões aqui vermelhas que eu vou colocar para vocês verem. Mas o booster, ele tem que pousar exatamente nessa posição aqui para dar o contato nas duas regiões, que são aquelas dois pontinhos de 17 centímetros de diâmetro, que vai dar o contato e vai fazer com que ele fique suspenso no ar. Então é como se ele ficasse assim, né? Se meus braços fossem os load points, então ele fica suspenso no ar assim,
cada braço sendo load points. E mais, como fala? É isso. Além disso, pode dar problema no motor bem na parte final, né? Então, às vezes aciona os 13 motores, diminui para os 3 motores na parte final e de repente dá uma chamuscada ali em um dos motores, já era, como aconteceu nos testes só do Starship também, né? O Starship virou certinho, aí na parte final um dos motores desligou e fez com que ele colidisse, né, mais forte com o chão do que o esperado. Isso pode acontecer também. Enfim, tem diversas coisas que podem acontecer e por isso que tem que ter uma série de verificações antes de dar o go ou o no go pro pouso na torre em si. E aí tem que ser algo feito muito rápido, porque como o Marcelão disse, é 6 minutos, né? Então lançou, depois de 6 minutos já vai voltar e pousar, seja na torre ou não. Então é algo extremamente perigoso. E falando do contato em si, desculpa, mas o foguete, ó, ele vai ser lançado. Então imagina que aqui está o Starship e aqui está o Super Heavy. Ele vai ser lançado, o Starship sai e nesse momento do lançamento, a torre aqui, o Mechazilla, ele vai estar totalmente aberto. Totalmente aberto significa que ele vai estar aberto 100 graus no momento do lançamento. Então vai lançar, aqui está a garra, vai subir. Subiu, o Starship separa, o Super Heavy vira, ele começa a ignição pro outro lado, e aí, como está no perfil de voo, né, então virou, aqui a separação, ali no ponto de cima, virou, e vai voltar para perto, como eu disse, para perto da torre de lançamento. Chegando perto, ele vai dar uma inclinada para ir mais em direção para o pad de lançamento, vai ligar 13 motores para diminuir a velocidade, e chegando perto vai ligar só os 3 centrais para controlar no gimbal ali a direção para pousar na torre de lançamento. Só que esse momento do contato é interessante, que às vezes o pessoal pensa que vai ser algo sincronizado, né? Vai chegar e vai... Só que não, ele vai chegar, vai passar um pouco e aí sim a garra aqui, a Mechazilla, vai começar a fechar para dar o contato mais ou menos na metade ali do booster. E por que que tem que ser um pouco demorado? Porque o booster ele pode chegar um pouco inclinado, ou ele, mesmo que ele chegue no ponto certo, às vezes chega um pouco deslocado de onde estava programado. Então esse Mechazilla ele tem um eixo de rotação que, se a gente for ver, eu vou até colocar aqui também, ó. O eixo de rotação dele aqui, ó, é exatamente aqui nesse terceiro ponto vermelho, que eu vou até colocar de outra cor para ficar mais fácil de entender. Mas esse ponto, caramba, pronto, esse ponto aqui é onde ele gira, certo? Então, se o booster pousar mais para a direita, ele consegue girar, ir lá e capturar. Se for mais para a esquerda, mesma coisa. Então, por isso que ele tem que esperar o booster passar para conseguir de fato, na metade ali mais ou menos, dar o primeiro toque, e aí o booster vai deslizando até tocar os load points aqui e conseguir fazer o contato. E aí vai amortecer, e a expectativa, e se tudo der certo, é que fique suspenso no ar. Aí durante a semana vai chegar o carrinho lá, para aí a torre de lançamento vai virar, descer o booster, acoplar no carrinho e vai embora. É basicamente isso, né? Mas além disso, e se der errado, né? Quais são os planos de abortagem? O que eles podem fazer para que não dê tanto problema assim? Então, a primeira coisa, um ponto que eu acho que a maioria de vocês devem ter pensado: e se ele acerta aqui a torre, mas ele erra a rotação? Esses load points aqui, eles chegam no não perpendicular, né? Então, isso aqui tem uma margem de erro, tá? Então, se ele tocar bem de leve, a torre não chegar a pressionar de fato o booster aqui, ele tem uma margem de erro de 9 graus para a direita e 9 graus para a esquerda. Então tem essa margem de erro.
E se essa almofada aí chegar a pressionar bastante, isso faz com que ele fique mais próximo ainda. E isso aumenta ainda a margem de erro. Passa a ser 15 graus para a esquerda e 15 graus para a direita. Tá? Então, basicamente, ele passa a poder parar mais ou menos assim. Ou ele consegue parar com os load points mais ou menos assim também. Então, tem essa margem de erro. Lucas, Oi. acabou de. A SpaceX tweetou que iniciou o abastecimento do Starship, tá? Do segundo estágio. Perfeito. Achei que você ia falar que ia dar do Scrub. Propellant load of Starship is now underway. Beleza, então. Bom, por enquanto, seguimos com o lançamento. 9h25, horário Tudo programado. nominal, pessoal. Tudo nominal. Pois é. Onde eu tava mesmo? Ah, tava falando das almofadas aqui. Que tem essa margem de erro de 15 graus para a esquerda e 15 graus para a direita. Para se caso não pose perfeito. Mas isso é um erro que não é esperado. Porque esse booster ele tem 33 motores e a maioria, ou todos, tem um pouco de gimbal, né? Então isso faz com que o foguete ele fique extremamente controlável no próprio eixo de rotação, tá? Então ele consegue direcionar certinho já para pousar perpendicular ao Mechazilla, que é essa garra. Mas outro ponto que a gente deve analisar é onde que o Super Heavy vai pousar, né? Então, por mais que seja nessa garra e tudo mais, aonde que ele vai pousar? Ele vai ser mais para a direita? Vai ser mais para a esquerda? Então, o que foi analisado pelo pessoal, isso aqui não é um fato divulgado pela SpaceX, tá? É mais especulação. Mas é que o Super Heavy ele vai pousar na diagonal do pad, para que o pad não sofra tanto dano com o calor dos motores pousando e que o ponto de sustentação fique exatamente na diagonal da torre também. E aí com isso diminua ainda mais o estresse quando o booster tocar. Então não vai ter tanto não vai ficar balançando tanto esse Mechazilla quando tocar o booster aqui. Então como está na diagonal, esse ponto de sustentação fica bem mais firme. Então a tendência é que eles tentem pousar o Super Heavy na diagonal, exatamente como está nessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Então é como se aqui fosse a torre e tivesse alinhado, vamos dizer assim. Não vai estar nem para cá nem para cá. Então a tendência é que eles façam exatamente como está isso aqui. Mas só o lançamento nos dirá como vai ser de fato. Isso aqui é só uma expectativa, uma especulação. E que mais? Mas e se de fato der errado? Separou, falou, ó, no go, no go, não pode pousar. Tem alguma coisa errada ali, vai dar ruim. Não vamos poder, né, pousar na torre, porque isso aqui também é uma imagem de satélite, tá? Então aqui está a torre de lançamento. Aqui está a torre de lançamento. Vou diminuir a transparência. Aqui está a torre de lançamento. E o Super Heavy junto com o Starship vai subir. A hora que o Super Heavy estiver voltando, ele vai vir nessa direção aqui para pousar aqui. E como eu disse, a trajetória dele é algo próximo do pad. Como tá aqui, ó, ele vai voltar próximo, não vai ser exatamente. Então se der errado, ele já vai ter uma trajetória pendendo para o mar. Mas e se der o gol, né? E mesmo assim, na fase final, eles falarem, ó, não vai dar, ou acontecer algum problema e o Super Heavy vai ter que desviar de última hora. Então eles têm essa área aqui, verde, pra, sei lá, se acontecer algum chabu muito grande, então o Super Heavy consegue ainda desviar e explodir aqui no chão. Isso que deve acontecer caso dê um chabu muito grande. Essas zonas vermelhas aqui são zonas que não pode, em hipótese alguma, o Super Heavy pousar. Então aqui é o farming, né? E aqui é uma outra zona acho que é do FTS, inclusive.
um controle de FTS. E então aqui, essas duas regiões aqui, em hipótese alguma, o Super Heavy pode pousar ali, porque vai dar muito ruim mesmo. Aqui nem se fala aqui em cima, né? Então, é... Mas assim, um ponto que eu acabei não falando, mas que é extremamente importante, Marcelo, é que o Super Heavy ele só vai pousar se a SpaceX der o comando de pouso. Não é algo que já está programado no Super Heavy e falou, tipo, você vai pousar. Tipo, não falou pro booster, ó, programou lá, você vai pousar e você não vai pousar só se a gente não falar. Então, tá programado para o Super Heavy fazer a trajetória balística em direção do mar. E aí a SpaceX vai fazer as verificações e falar, não, tá tudo ok, dá o ok para o Super Heavy fazer o pouso na torre, e aí ele muda a trajetória para pousar de fato na torre. Então esse ponto é muito importante para vocês se atentarem, porque o booster só vai pousar se a SpaceX der o comando para o booster pousar. Então não é algo já pré-estabelecido, tipo, que ele vai pousar, então, sei lá, se a SpaceX não conseguir estabelecer um contato com o booster, ele vai em direção à torre e explode, sabe? Então é algo que já está programado para que ele tenha uma trajetória balística no mar próximo à torre. Se der o ok, ele muda a trajetória em direção à torre e pousa na torre. Então é basicamente isso. E Show de bola. além disso tem uma série de verificações, né? Então tem a verificação primeiro pro FTS. O FTS é o Flight Termination System, que a gente nunca quer que funcione, porque é quando é o fim da missão, né? Então o FTS é literalmente terminação do voo. E, então é uma bomba que faz o foguete explodir no ar para que não dê tão tão ruim, né, para falar outra coisa, quando tocar o solo, porque isso significa que o foguete está numa trajetória não esperada, ou que ele, no caso do Super Heavy, que ele vai voltar e vai colidir com uma área terrestre ali. Então o Flight Termination System, o FTS, ele é feito para explodir o foguete. Todo foguete tem isso para uma questão de segurança. Então se sai da trajetória, o FTS é acionado para explodir o foguete e acabar com a missão. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto tem a verificação do go no go. Então, como eu disse, o booster só vai pousar se a SpaceX der o comando para ele pousar. E que mais? Um outro ponto interessante, Marcelo, é que não tem como o booster mudar a trajetória dele pro oceano. Então, se a SpaceX der o comando para ele pousar na torre, não tem como ele chegando perto da torre virar e se direcionar para o mar. Porque o que acontece, ó, imagina, o booster está chegando aqui, ó. Ele vai vir quase reto aqui. Então não tem como ele virar de uma vez, acionar a potência máxima nos três motores e ir em direção para o mar. Então por isso que tem até essa zona verde aqui, porque é o máximo ali que ele conseguiria desviar da torre para se caso der algum problema ali com o lançamento. Então, esse é um outro ponto que não tem como, de fato, o booster mudar sua trajetória pro oceano depois que a SpaceX der o go, no go aí para pro pouso na torre. Que mais? Acho que é basicamente isso sobre a captura. A SpaceX acabou de twittar que o Super Heavy também está em processo de abastecimento. Isso aí. Super Heavy, que é também abastecido por metano e oxigênio líquido, né? As paredes dos dois boosters são feitas de aço inox. O Super Heavy é 4 milímetros, né, de espessura as paredes, enquanto o Starship é 3 milímetros de espessura. E o aço inox, né, Marcelão? Se você quiser falar um pouco mais sobre o aço inox, mas ele de fato revoluciona, né, o setor espacial também. Ele revoluciona, né, pelo preço